Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. É impossível vocês tentarem, sintam o que eu estou dizendo para vocês, tentarem imaginar o sentimento que tomou conta de todo este nosso ambiente, que tomou conta das nossas vidas, de todos nós da equipe do programa Amores Muito Especiais, devido ao que, vejam bem, eu estou antecipando para vocês o que vai ocorrer a partir de agora. Eu quero dizer para vocês que aqui no Amores Muito Especiais hoje, é justamente isso, nós vamos tratar de um grande amor. Nós vamos tratar de tudo que decorre quando a gente se relaciona, a gente dedica a alguém e trata alguém como um grande amor. É por isso que eu quero que vocês saibam, todos vocês, que a doutora Fabiane Castilho, que está aqui à minha frente, e também o seu filho, o Vinícius, eles a partir de agora são meus amores muito especiais. Sabe por quê? Porque eles atenderam gentilmente. Eles vieram aqui imbuídos do sentimento amoroso para entregar para todos vocês. Eu fico imaginando quantas pessoas, eu não posso nem imaginar, estão ouvindo isso agora, mas eles vieram aqui para entregar para todos vocês a importância, toda a importância do lidar, do descobrir, do aprender de como uma pessoa como Vinícius, tão especial, primeiro, por que ele tem uma visão diferente de tudo, diferente do que nós temos? Por que ele tem um idioma próprio, especial, diferente do que nós temos? E por que ele tem que ser, acima de qualquer coisa, ser tratado com toda a diferença que o amor traz no tratamento com as pessoas que precisam mais amor do que as outras pessoas. É assim que eu vejo o Vinícius e é assim que eu vejo a mãe dele. Eu perguntei para a doutora Fabiane Castilho se ela era médica, qual era a especialidade dela, mas assim, lá, né, como todo mundo usa esse clichê, nos bastidores. E ela disse: Humberto, reparem só, que resposta permeada pelo amor ela me deu. Ela disse: Humberto, eu sou só a mãe do Vinícius. Imaginem, né? Quantas pessoas vocês conhecem que dizem assim: eu sou engenheira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me formei, eu sou graduada e mãe do Vinícius. Ela não, ela já sai de cara dizendo: eu sou só a mãe do Vinícius e tudo mais vem depois. Nós vamos saber por que ela faz isso. A doutora Fabiane Castilho, para mim, e nós vamos descobrir isso, eu tenho certeza, ela vai entregar para a gente, na verdadeira acepção da palavra, entregar. Ela vai entregar para a gente o que significa dar amor, ser um agente do amor e ainda mais em relação ao seu filho maravilhoso, que é o Vinícius. Mas tudo quem vai dizer é ela. E eu estou aqui para escutar e vocês para aprender junto comigo. Tá bom? Doutora Fabiane Castilho, acredite, tudo que eu disse, acabo de dizer, foi do meu coração que eu tirei. Até porque eu acabei de conhecer a senhora e já lhe admiro antecipadamente a esse conhecimento. Seja bem-vinda aos Amores Muito Especiais. Então, eu sou mãe do Vinícius e aqui eu venho agradecer o convite porque só valoriza quem tem amor. Falar de coisas
de empatia, de sentimento, são para poucos, né? O ganho, ele não é mensurável financeiramente ou de tempo. O ganho, ele é gradual, modificador. E só quem tem a experiência consegue, dentro da sua vivência, sentir a intensidade que é ter um amor especial. Eu brinco com o Vinícius que nós somos uma família de quê? De amor. De amor. Minha filha pequena também fala. E Vinícius veio para minha vida aos 26 anos de idade. Não é isso, filho? E foi me modificando, me acrescentando como ser humano todos os dias até hoje. Então, ter essa oportunidade de vivenciar novos sentimentos na contramão da formação do mundo moderno, valorizar, e aí depois eu vou esclarecer bem a respeito, que eu acho que uma das coisas é orientar a população a respeito do autismo, não que eles sejam melhores, maiores, menores, e sim que nós estamos em uma sociedade e que precisamos adaptar. Então, se nós fôssemos falar de sentimentos, já que estamos falando de amores, vamos lá para o surreal. O que seria vivenciar uma vida como ser humano? Que você só tem a doar sem esperar nada em troca. Doe sem esperar nada em troca. Em amor, em dedicação, em tempo. Essa é a base do relacionamento para com todos os autistas, doutor? Qualquer ser humano. Só que nós fomos nos esquecendo disso com o passar do tempo. Os pais hoje têm um tempo menor com seus filhos. Sim. Eles precisam correr atrás de outras coisas que são valorizadas. Qualidade de educação, questões financeiras, disputas. O filho, ele só é um bom filho se ele atende às expectativas dos pais. Nós, como mães azuis, por exemplo, e isso eu falei numa outra entrevista, frequentemente relatamos o que a gente chama de luto. O luto azul, o que é isso? E eu resolvi escancarar para as pessoas que não têm essa experiência do que é o luto azul. Na realidade, não é que morra o amor pelo filho com o diagnóstico. Não morre. O que morre, na grande maioria das vezes, é a sua expectativa enquanto pai, mãe, relacionado ao que você planejou para o seu filho. No futuro. Exato. Por isso que precisa, a base de tudo, o seu amor. Porque você oferece o seu tempo, o seu dinheiro, a sua persistência, a sua dedicação, sem esperar nada em troca. Eu iniciei essa nossa conversa, doutora, citando que o Vinícius, ele tem uma visão do mundo diferente da nossa visão. E também eu citei que ele se comunica através de um idioma que nós temos que aprender a entender e a traduzir o que ele fala. A senhora concorda com isso? É assim mesmo? Em parte. Ok. Primeiro, voltando ao mundo moderno, a comunicação é maravilhosa, mas o que o Vinícius me ensinou? Que para falar
e ter a atenção de alguém especial, você precisa olhar nos olhos. Então aquela coisa de comer no celular, não ter um momento de intensidade, de afeto, de diálogo com a família. Isso é para qualquer ser humano. Posso voltar um pouco para a parte médica? É lógico. Então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno relacionado a uma alteração do desenvolvimento do sistema nervoso. Do mesmo jeito que o nosso organismo ele não nasce pronto, ele vai se modificando e alguns órgãos eles vão se aprimorando, alguns hormônios são produzidos, enfim, nós não nascemos bebezinho totalmente pronto. Algumas alterações vão ocorrendo no decorrer e por isso a Sociedade Brasileira de Pediatria faz um acompanhamento minucioso do crescimento e desenvolvimento infantil. Então, no momento em que está se desenvolvendo o cérebro humano, note que não é número de células. Nós nascemos com uma quantidade de células, de neurônios, tudo bem? E durante o processo de desenvolvimento, esses neurônios começam a se conectar. O que é isso? É a formação da ligação das informações, do pensamento, da conexão da informação do que você vê, com o que você fala, com o que você compreende, com o seu raciocínio. Eu brinco num exemplo simples, para pensar na complexidade da formação do sistema nervoso, é que se você, por exemplo, hoje adulto, pensa no abacate, você olhou o abacate, usou um lado do cérebro. Você sentiu o cheiro do abacate, usou outro pedacinho do cérebro. Provou o abacate e aquele sabor ficou contido na sua cabeça, é outro pedaço. Você saber as propriedades do abacate mexe com outro pedaço do cérebro. Você ouvir ou falar ou escrever a palavra abacate são áreas distintas do cérebro. Para conectar todas essas informações existem as terminações nervosas e ali ocorre uma mistura dessas informações e une no que você tem de conceito daquele objeto. O nosso cérebro, ele é assim, para tudo. Situações de equilíbrio, de paladar, de visão, de audição. E o que acontece no neurodesenvolvimento? Ocorre, eu brinco como se fosse um curto-circuito. Áreas específicas ficam com dificuldade de comunicar. E aí muita atenção. E aí eu quero trazer de uma forma informativa. A criança começa a se desenvolver normalmente e naquele processo de desenvolvimento neuronal ocorrem dificuldades nessas conexões. Isso impacta numa alteração de comportamento. Quando se pensa nos sintomas do autismo, para a grande maioria, se percebe que tem a ver com alterações neurosensoriais, muitas vezes hipersensibilidades, ou seja, mesmo ruídos pequenos são às vezes angustiantes. Por quê? A recepção dessa informação a nível cerebral é muito intensa. Em algumas situações, o odor. Então, o olfato... Que se tornam, então, incômodos para eles. Incômodos. O odor, o som... Qualquer área do sistema sensorial. Porque nós temos no sistema nervoso o sistema motor e o sensitivo. Então, quando se pensa em alterações sensoriais, pensando nos 5 sentidos, o que o autismo pode apresentar? Vamos lá, paladar. Uma alteração no paladar.
muitas vezes hipersensibilidades alimentares, como se ele recebesse aquela informação de forma muito intensa. E isso começa a partir de um certo momento e os pais têm que ficar atentos a isso? Isso. Então, o que acontece? Vamos pegar lá na pediatria, lá no neurodesenvolvimento. Sim. Existem marcos específicos que vão mostrando se o cérebro está conseguindo fazer essas conexões ou não. Então, a alimentação, o bebê também não nasce comendo tudo. Ele vai experimentar. E vai levar essa informação via paladar, que é através de um nervo, para o cérebro, a informação daquele sabor. Lembrando que no autismo, isso é tudo muito intenso. Então, se você sente o azedinho, o autista... Entendi. Já foi muito. É sempre mais, né? É sempre muito. É uma hipersensibilidade. Então, isso gera o quê? Uma alteração seletiva no paladar. O autista, ele vai escolher determinados alimentos que ele sente menor desconforto. Por isso a seletividade alimentar. Na sua opinião, cada autista, ele tem comportamentos diferentes, ele tem reações diferentes a determinados fatores, como o som, sim, como o cheiro. E, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que hoje, hoje de manhã ela me disse: Humberto, fala para a doutora que o meu filho, eu estou sem dormir de tempos para cá, eu estou sem dormir tranquilamente, porque ele agora apareceram convulsões nele durante o sono que ele não tinha antes e que agora os médicos já estão introduzindo controles de medicamento para que isso melhore. Então eu queria lhe perguntar assim, cada um deles, na sua opinião, são seres totalmente diferentes em relação a reações, a consequências, a fatores que vêm de fora para dentro, e por exemplo, coisas que o Vinícius, por exemplo, não tem, mas que outros têm, e que dificulta mais ainda a vida dos pais de outros e menos aqueles que não têm? Então, tem coisas que são mais frequentes, e eu gosto muito de fazer analogias. Dependendo da área que tem maior dificuldade dessa conexão, ou que tem maior excesso de informação na conexão, essas informações, né, são mais exacerbadas. Todo ser humano é único. Isso é super importante falar no autismo, porque existe um espectro, pessoas que têm uma intensidade de dificuldade nessa comunicação variável, outras em pequena quantidade, outras em muitas, né, em muitas áreas, a ponto de comprometer atividades de vida diária. Então, é único porque, lembra que eu falei que cada área do cérebro tinha uma responsabilidade? E se de repente o foco é num canto, a característica mais marcante é um. Se o foco é mais presente no outro, a característica mais marcante é em outro. Quer dizer, a ponto. observação parental é fundamental, então, e tem que ser constante em relação aos comportamentos dele? Isso. O que acontece? Quando me perguntam assim, Fabiane, são tantas coisas que tem hoje em dia a respeito, que pode ser feito, que tem bons resultados, isso e aquilo, eu disse assim, eu não tenho como fazer tudo, nem tempo, nem dinheiro, enfim, o que eu faço? O que precisa primeiro? Aí eu disse, precisa de uma mãe e de um pai. Sim. Porque, como para todo ser humano, e aí eu quero que lembre, se a gente for prestar atenção na condução de uma criança autista, é um resgate de a participação familiar na criação dos filhos. Porque se você diz, olhe no olho para que ele se comunique, mostre, seja um exemplo para que ele reproduza aquele comportamento,
Não é isso que a gente faz com os filhos? Sim, sim. Ele reproduz um comportamento. Se você o incentiva, ele mostra como agir, ele reproduz aquele incentivo, te demonstra o que gosta, valoriza o que é importante. E aí eu sempre falo, como não ver um valor especial de um amor especial? Do mesmo jeito que eu não espero nada, ele me dá tudo. Ele me dá tudo porque, dentro de suas habilidades, ele oferece o melhor que ele pode. Sempre. Doutora, eu quero fazer uma pergunta Filho, pro Vinícius. Eu quero conversar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Me diz uma coisa. Tu gosta de falar? Eu gosto de falar. Tu gosta de falar, né? Igual eu, tá? Eu também gosto de falar. Quem me conhece sabe disso. Eu quero que tu me fales uma coisa, então. Esses trens aqui, ó. Tá vendo esses trens? Eu nasci numa cidade, que era ligada por trem. Lá onde eu podia sair de casa, entrar no trem e ir até a fronteira com outro país. Essa foi a cidade que eu nasci. Então esses trens aqui fazem parte da minha vida. O barulho do trem, eu ouvi ele chegando e ele saindo, entendeu? Esses trens aqui, esse vagão, tudo, o que é isso? Explica esse trem aqui. O que é isso, Viana? Tu gosta de trem, é isso? Eu gosto de trens. pode falar do material. Eu usei papel e papelão. Isso aqui tudo é papel e papelão. É, E tu tirou esse papelão de onde? de uma das caixas. Ah, Eu peguei caixas de papelão reciclado. olha Foi só. uma obra de arte. É uma obra de arte mesmo. E tu viu o trem onde? Para poder ter uma ideia de como fazer um trem. Onde tu viu um trem? Que aqui em Manaus não tem trem. Né? Onde tu viu? Eu vi. Ah, Eu vi esses trens. Que eu gostei. Onde você viu? Na TV, Na no televisão, YouTube, é. na internet? Eu vi no YouTube. no YouTube. Deixa Olha eu só. colocar pra cá. Então ele transforma objetos recicláveis, Sim. vai preparando e acrescentando detalhes, E- expressões faciais. Vinícius, olha só, você virou de frente para mim. Tinha um desenho animado com esse trem aí. Tá correto? Essa carinha aí parece do Bob o Construtor. Eu vi um trenzinho lá no Bob o Construtor parecido com esse. Agora, esse trem aqui, você também, além de fazer, você pintou esse trem? É, ele é azul com listras vermelhas. Aham. Tem 3 rodas grandes de pares, uma chaminé longa, uma cúpula grande, 2 apitos, janelas amarelas. O número 1 é o Thomas. É o Thomas. Não é do desenho animado? Ele é do desenho animado. Olha só. Agora, quanto tempo você levou? Tu lembras? 2 dias, 1 dia para fazer isso? É, Leva muito tempo para fazer, Vinícius? é. Leva em média uma semana. Uma semana. 2, porque ele prima pelos detalhes. Então, assim, são objetos muito simples. Você vê que é folha de A4. E para ter uma estrutura E o moldável... vagão também, né, doutor? Exato. Olha o vagão. Para ter uma estrutura moldável, ele vai aplicando várias camadas de cola e papel. Então ele precisa esperar secar para passar uma segunda camada. Vai moldando. Isso é papel higiênico. Para ser tridimensional o rosto. Isso aqui, bem simples, vai virar... Ele começa com Esse trem ainda miniatura. está sendo feito. Isso. Esse aqui é inacabado, doutor. Esse aqui é o que vai virar.
Esse aqui vai ficar igual aquele ali. Exato, esse ele começou semana passada, mas Isso. como ele teve uma intensidade de atividades, Sim. né, alta, precisou esperar um pouco. Mas, por exemplo, um quadro, 2 tardes. Esse quadro. Isso. Isso é um tambaqui? É um tambaqui. É, só de olhar, eu vi que é um tambaqui. É, Tu gosta de tambaqui? eu gosto de tambaqui. Olha só. Então, E esse aqui, que peixe é esse? Esse é o bodó. Esse é o bodó. É. Olha só. E uma coisa interessante que eu achei. Eu até tirei foto segurando isso aqui, tu viste, né? Me diz uma coisa, isso é um autorretrato, isso aqui é o Vinícius, né? Como o Vinícius vê o Vinícius, né? Não é isso? Eu sou feliz. Olha só. Como é que você se pintou? Você olhou uma foto tua e pintou isso aqui? Qual foi a maneira que você usou para pintar este autorretrato? Lápis, tinta acrílica, Aham. lápis de carvão, marcador preto. Olha só. Mas ele usou uma foto dele, doutora, para fazer isso? Não. é interessante que desde a primeira infância ele começou, aí eu volto a falar, Porque né? isso aqui você Olhar olha e a vê que família. é ele, doutor. É. Você olha para esse quadro, vocês estão vendo? E a gente olha para esse quadro e a gente vê que é o Vinícius. Está aqui o Vinícius no quadro, está aqui o Vinícius na minha frente. Agora, não foi numa fotografia que ele tirou isso aqui. Não foi. Então, ele, inclusive, já divulgando, em parceria com a doutora Adriana, que é pediatra. Que É a também- pediatra dele. Não. Não. São amores especiais. Especiais, tá Nós vamos certo. conhecendo várias pessoas maravilhosas. Isso vai aproximando. É mais uma coisa muito boa de ser mãe do Vinícius. Então vai trazendo pessoas com um coração muito generoso. Generosamente, a doutora Adriana, pediatra, que trabalha com crianças autistas, produziu um livro de orientações, um e-book de orientações para familiares, né? Falando a respeito Mas olha que Da- notícia maravilhosa. de como dar o diagnóstico, do que se faz para dar o diagnóstico, orientações para os pais de condutas básicas, por exemplo, como levar para cortar o cabelo, cuidar da higiene pessoal, o desfraude, enfim, situações que são peculiares. E ela generosamente convidou o Vinícius para ilustrar esse e-book. Então, se puder compartilhar, é um livro. E ele fez isso, ele ilustrou. Ele doutor. ilustrou, ela disse assim, olha, eu gostaria de um menino assim, eu queria que tivesse um retrato seu. Foi quando ele fez o autorretrato, tem no livro também. Que coisa maravilhosa. E eu gostaria de uma criança dormindo. Então ele foi produzindo ele como personagem. Sob a orientação dela. Ela só fez os pedidos, Os assim, pedidos. olha, eu quero um menino dormindo, Sim. eu quero um menino falando no telefone, eu quero E ele foi produzindo. Porque ela foi encaixando dentro das orientações que ela estava preparando. É um livro simples, pequeno, para famílias. Falando do que é... Qual é a disponibilidade desse e-book? gratuito. É gratuito. E ela está lá na internet? Tá na internet, é só baixar, tem um QR Code no Instagram do Vinícius. O QR Disponibiliza o Code está no Instagram do Vinícius. do Vinícius Eu também. vou dizer o Instagram do Vinícius, para lá. Vê se eu erro. Se eu errar, tu corrige, tá? Bora ver se eu vou dizer certo, tá, Vinícius? É arte, sem o E, ART, underline, Vinícius. Isso mesmo. É esse? Fala aí o teu Instagram, bora ver se eu acertei. Acertou. Então fala, eu quero ver tu fala. Por favor, fala. Arte, A arte, underline, underline, Vinícius. Vinícius. Tá certo? Tá certo. Ah, que legal. Tá certo. E nesse Instagram, então, doutora, está esse e-book Isso. que dá instruções para os pais da doutora, como a doutora fala? Adriana, Doutora Adriana. Então, também é uma mãe com um amor muito especial. E gratuitamente ela produziu o livro junto com residentes, né, da pediatria.
para contribuir das inúmeras dúvidas que as famílias têm com a criança em determinadas situações. Espero que em breve eu consiga, junto com ela também, é um projeto futuro de fazer novos, né, com outras situações pertinentes desse período que a gente vem acompanhando. Vinícius, pode colar com ela pode dar cola para ti, ela não tem nenhum problema, tá? Me diz agora, o que é isso aqui? Porque tem muita gente, viu, Vinícius? Isso é o que eu acho, que ainda não sabe o que é isso aqui, ó. Essa, parece uma gravatinha, né? Mas o que é isso aqui? Explica pra gente. Tu sabes? Isso é a fita do autista. Essa é a fita do autista. É. Quer dizer, alguém que tem autismo, com essa fitinha, está dizendo para todo mundo que ele é autista. É isso? Eu sou autista. O que significa essa fitinha aqui? A fita do autista. Bem, posso complementar? Pode dar cola, está Posso. combinado isso. Então, o objetivo é tentar sinalizar para a população em geral que em algumas situações é necessário você contribuir para que essa comunicação se estabeleça. Então, nós estávamos falando de audição, Sim. de paladar, de visão, né? Então, quando se fala de paladar, seletividade alimentar. Quando se fala de audição, pela hipersensibilidade auditiva, situações com barulho muito grande, palmas, pode gerar uma situação de angústia. Foguetes. Exatamente. Qualquer barulho mais intenso, e às vezes nem tão intenso, pode gerar uma situação de crise, de desregulação para o autista, dificultando que ele consiga ficar em um ambiente. Então, sinalizar para outras pessoas que, por exemplo, facilitando, hoje estou com dor de cabeça, dá para falar um pouquinho mais baixo? Eu consigo produzir, consigo fazer minhas atividades se eu estiver num ambiente que seja mais confortável para a minha situação. Sim. Então não é que você precise mudar ou colocar um ambiente diferenciado. Eu preciso fazer pequenas adaptações para que eles consigam ficar confortáveis o suficiente de poder interagir com o meio. Então, visão, cores muito intensas com velocidades altas também pode gerar estímulos, não só para o autismo, mas, por exemplo, como você citou, pessoas que têm epilepsia. Sim. Então, intensidade de cores, audição, olfato. Então, adaptar determinadas situações, por exemplo, um ambiente. Eu tenho uma pessoa que é autista. Se eu uso um perfume muito forte, fico do lado, pode gerar um certo desconforto. Então, é só uma questão de sensibilidade. Sim. Por exemplo, vamos falar agora de outras doenças. Tenho labirintite ou tenho asma. Se a minha colega de trabalho vem com aquele perfuminho específico, ou quem está limpando ali o ambiente usa um produto mais forte, eu posso ter uma crise de asma. Sim. Então, dentro daquele ambiente de trabalho, é comum que alguém diga assim, olha, desculpa, eu tenho alergia a esse produto, será que a gente podia usar um mais suave? E para as pessoas é tudo bem. Perfeito. Por que não poderia ser para uma pessoa autista? Sim. Então, sinalizar essas informações, sinalizar o autismo, é tentar mostrar para a pessoa, já que existe uma dificuldade de comunicação, de expressão daquela sensibilidade alterada, é informar, por favor, tenha um pouquinho de paciência, porque eu tenho dificuldade de expressar, eu percebo tudo, eu sinto tudo, muitas vezes muito mais do que a maioria das pessoas, mas eu não consigo dizer que tem determinada situação que me deixa muito desconfortável. Doutora Fabiana, a
Débora Regis, quando ela veio aqui falar do filhinho dela também, como a senhora está fazendo? Igual. Ela falou que uma das coisas, assim, a princípio, quando ela começou a sair com ele e tudo mais, uma das coisas que chegavam a incomodá-la, depois ela teve que crescer e lidar com isso. Eram coisas como os olhares, por exemplo, os olhares que eles num shopping, por exemplo, a maneira que as pessoas olhavam para eles. Sim. A maneira até de pessoas que, por exemplo, ele sair da mesa e dar uma volta no restaurante, e ele ser tratado por garçons ou outras pessoas por falta de conhecimento. Sim. Me diga uma coisa, e ainda ela levantou a palavra preconceito, essa palavra surgiu na conversa, né, na atitude de outras pessoas. O que a senhora poderia dizer a essas pessoas agora sobre a questão dos olhares, dos comentários, do preconceito que se manifesta de tantas maneiras? O que a senhora pode dizer para essas pessoas que eu acho que não é nem por maldade, talvez, mas por falta de conhecimento? Exatamente. A minha opinião Sim. é bem simples. Vou tentar traduzir. Existem todos os tipos de pessoas. Nós somos seres humanos diversos. Vai existir pessoas que, por ignorância, por não conhecer, simplesmente não tem nenhuma informação, não tem nenhum conhecimento a respeito. Da mesma forma que para algumas situações a gente não sabe como fazer, o que fazer como pais. A gente erra e acerta. E outras pessoas que, mesmo tendo conhecimento, vão persistir sendo pessoas ruins. A senhora já experimentou essas coisas, doutora? Lógico. Sim. Mas aí eu volto lá na história do luto, da expectativa. O olhar do outro só me mostra ou desconhecimento ou uma dificuldade de lidar com os outros seres humanos, né? De ter uma empatia. E é algo que a senhora não pode controlar também. Exato. O que eu posso fazer, e eu agradeço você por trazer informações, na minha profissão nada mais é do que trazer informações de coisas que para algumas pessoas é desconhecido. Olha, faz isso, faz aquilo, talvez isso aqui ajude. E o que acontece muitas vezes, se a gente compreende, aí eu vou associar novamente a medicina, que eu sou apaixonada, não tem jeito, ao transtorno do neurodesenvolvimento. Numa situação desconfortável, você procura uma sensação de regulação, de isolamento. Eu estou incomodado estou com dor de cabeça, estou incomodado com o barulho da música do amigo que está ouvindo ali, o meu vizinho. Eu vou para um lugar que esteja mais calmo. Então, o mecanismo de regulação muitas vezes acontece através de movimentos, que a gente chama de estereotipias, caminhar, né, de um lado para o outro, falar coisas que tragam na cabeça, né, sensações agradáveis. Então é muito comum você ouvir o autista repetindo coisas de um desenho que assistiu, de uma situação em que leva ele daquele ambiente desconfortável, porque não se engane, eles percebem toda a sensação de discriminação. Sim. Daquela situação desconfortável para um lugar que ele se sente mais acolhido, que é um desenho, um lugar que ele sentiu a sensação de prazer e acolhimento. Doutora? E essa estereotipia some ou diminui exatamente nesse momento. Vi meu filho muito feliz e persistir com as entrevistas e com as exposições. Foi o primeiro ano de exposição dos trabalhos do Vi, apesar de ele fazer desenhos há muito tempo, porque eu vi muito confortável e feliz vendo pessoas... Isso traz felicidade para ele, não, doutora? Perguntarem a respeito de como ele realizou os trabalhos. Sim. Ele se sentir valorizado dentro das suas habilidades, porque se nós lembrarmos que, a não ser que você tenha aí
né, um QI mais elevado, nós lembrarmos das nossas fragilidades, nós percebemos que nós não somos completos. Eu cozinho pessimamente. Se eu lhe convidar para comer, eu até brinco com ele, assim, pode comer, meu filho, não foi mamãe que fez. Entendi. Pode comer. Entendi. Tudo bem, mas aí eu faço outra coisa. E isso não me discrimina como ser humano. Eu quero saber uma coisa da Vinícius. Vinícius, o nosso tempo acabou, mas eu preciso perguntar uma coisa de ti. Foi a primeira vez que eu vi um artista como você, porque você é um grande artista, ter pintado um bodó, e eu fiquei encantado por esse bodó. Até porque o bodó é um peixe tão difícil da gente ver, porque pouca gente prova o bodó ou vê o bodó. Onde é que tu viste? Onde é que tu encontrou um bodó para tu pintar? Como é que foi a história desse quadro aqui? Pintou um bodó, que é um peixe típico, um peixe originário daqui da Amazônia. Onde foi? No Google. No Google, olha só. Olha o bodó que ele pintou, como é lindo. Veja. Então, E o olhar desse bodó é significativo. Repare o olhar desse bodó. Olha. Então, as coisas nascem muito instintivamente para ele. Nós fomos até Expo Agro e ele viu o pirarucu. E ele achou incrível aquele peixe enorme, tirou fotos e tudo, e foi convidado para fazer uma exposição. E a gente conversando a respeito, Vinícius, você faz um monte de coisas de arte, o que você quer expor? Aí ele falou assim, eu vou expor telas. E tudo isso aqui é pintura espontânea, né? Espontânea. Ele nunca estudou arte, nada disso. Só na escola tradicional mesmo. Então, aí ele, pela experiência, gostou do peixe e disse assim, eu vou pintar o pirarucu. Aí disse assim, olha, mas um só, você precisa pintar outras coisas. Então eu vou fazer uma exposição dos peixes. De onde, filho? Da Amazônia. Então vamos pesquisar os peixes da Amazônia, quais são. Entendi. Aí fomos para o SIGS, né? Fomos ao mercado municipal, no supermercado, e olhando os peixes, a gente estudou algumas coisas a respeito, a mediação escolar, conversou com ele a respeito das características de cada peixe e ele foi pintando. Atualmente vai ter, ele está produzindo uma nova exposição. Peraí lá, ele já fez uma exposição no Amazonas Shopping, foi isso? Não, na Arena da Amazônia. Na Arena da Amazônia. E na ALEAM, na Assembleia Legislativa, Legislativa, e depois na Procuradoria do Estado. Lá no Ministério Público. No Ministério Público. Ok, ele já fez 3 exposições públicas. Isso. Qual é a próxima? Pois é, a próxima é no Amazonas Shopping, do dia 22 a 25. 22 agora, de abril. De abril. Ok. Entretanto, ele está fazendo uma nova produção com outras técnicas. Para cada peixe, ele usou técnica diferente. É verdade, a gente percebe, né? Olha só. Então, para cada peixe, ele fez um autorretrato, Sim. utilizou mão e outras tintas. São todas de tinta acrílica. Ele participa desde o processo de ir até a loja e escolher o material que ele vai usar. Então ele vai selecionando, eu quero isso. Ele conhece o material. Conhece. Então, ele conhece o material. Conhece. Fabuloso. E ele escolhe o material e depois vai trabalhar com ele. A senhora põe à venda, as pessoas querem comprar esses quadros, eles são... Como ele ainda tem outras solicitações de exposição, a gente ainda entendi. não colocou, Sim, mas depois vai fazer. E aí, com essas exposições, a gente começou a mostrar também os outros tipos de habilidades que ele tem com arte, que é o desenho à mão livre. Sim. Então, esse do Amazonas Shopping, do dia 22 a 25, São vai ser uma desenhos exposição à mão livre. E qual foi o tema que você escolheu, filho? O tema Quais são os desenhos que você vai fazer para o Amazonas Shopping? é que eu mostrei os peixes. Você mostrou os peixes. E agora vai ser o quê? Os novos desenhos? Os novos desenhos vai ser os animais da Amazônia. O que você já pintou? Eu pintei o tucano, o macaco, a borboleta.
O bicho Preguiça. O que mais? O falcão. Ariânia. Ariranha. Então, a gente foi até o Bosque da Ciência, Entendi. fotografamos. E ele viu os a animais. ariranha. Sim, isso eu queria falar, que é uma coisa citada, o preconceito. Para vencer as dificuldades de uma família, você tem que se despir desse preconceito pessoal. Se isolar dos olhares atentos pela curiosidade e simplesmente seguir. Então, durante todo esse período, o que mais me trouxe resultados, além do apoio multidisciplinar, foi nos permitir ir a todo e qualquer lugar do que qualquer outra criança iria. Então, o gosto pela arte sempre foi uma coisa nata. Então, idas a museus, todas as atividades escolares. E a senhora o leva para todos esses lugares? Todos. Vinícius desce de tirolesa, escorrega de esquibunda, vai ao Museu do Louvre, anda de caiaque. Pronto. Não é isso? É. Então ele experimenta Fantástico. tudo. E é como eu lhe falei, é um amor especial porque ele sempre dá o melhor dele. Então, parque, shopping, cinema. Ontem ele foi ao cinema. Teve Sem a sessão mãe. do Cine Azul? Não. Não? Olha só. Então, Foi sozinho. com o terapeuta Com o ocupacional. terapeuta, lógico. Disse assim, olha, eu vou dar uma volta no shopping, vocês vão pro cinema, pague sua conta, aqui está seu dinheiro. Pronto. Ele é um adolescente, não é isso, filho? Eu tenho 17 anos. 17 Então ele tem anos. sonhos, Que bacana, Vinícius. ele tem projetos. O que é diferente, a nosso ver, é porque ele não verbaliza os seus projetos. Exato. E por isso a família é fundamental. Sem dúvida. Olhar qual é a necessidade, comunicar e mostrar que isso pode ser válido, isso pode ser realizado. Como todos nós, a gente não vai ter todas as habilidades completas, mas você pode reconhecer, aprimorar e oportunizar que aquela habilidade seja desenvolvida. Vinícius, que pena o nosso tempo acabou, mas eu vou falar uma coisa só para ti, tá? Eu vou estar na tua próxima exposição. Eu quero receber o convite para eu ir lá, eu quero ver lá tudo exposto. Aí eu vou dizer, eu conheço aquele pintor ali, Vinícius, e eu já vi as obras dele anteriores, agora eu vim aqui visitar essa. Então, convidando a todos vocês a conhecerem os novos trabalhos do Vinícius, que vai acontecer lá no Shopping Amazonas, no Amazonas Shopping, Amazonas é isso? Shopping de Dia 22 de abril, e nós estaremos lá para prestigiar o trabalho do Vinícius. No ele dia merece. 25 ele estará presencial 25 ele vai estar presencial, quer e no dizer, dia 22 vão ficar as obras. as obras lá. E é isso. Nós vamos aparecer lá, tá, doutora? Tá ótimo, Doutora, vai ser um prazer. 1000 vezes obrigado por ratificar tudo aquilo que no começo da nossa conversa eu declarei que seriam declarações, revelações de amor, porque eu não tinha dúvida alguma aqui na minha frente com o grande amor da sua vida, esse amor tão especial, muito especial, que é o Vinícius. Foi um prazer te conhecer, muito grande, foi bom te conhecer. Tá bom? Foi bom. Doutora, eu não disse, mas agora a senhora precisa dizer, a senhora é médica? Qual é a sua especialidade, doutora? Eu não falei nada da vida profissional dela. Agora no finzinho ela vai dizer isso aí. A senhora é médica. A senhora só fez me dizer, eu sou mãe do Vinícius, né? Eu sou mãe do Vinícius. Atualmente, a gente vai resgatando isso, né? Pela dedicação. Então, eu sou médica clínica, né? E dermatologista. E mãe do Vinícius. Pronto. Doutora, muito obrigado. Ok? E realmente é o seguinte, acabamos de conversar com alguém que domina, mas domina mesmo, um grande amor. E ela também é a fonte de um grande amor, para o grande amor dela. Tá bem?
Lembrando que o mês de abril é um mês de dedicação, de observação para maior conscientização sobre o autismo. E essa foi uma das razões que me motivou a convidar a doutora Fabiane para vir aqui conversar com a gente. E eu acho que foi uma excelente conversa. Mais uma vez, obrigado, doutora. Vinícius, obrigado, tá? Obrigado. Obrigado. Por hoje é só. Nós voltaremos. Intermédica. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.